Está no ar mais um episódio do seu podcast Fermento em Pod. E a nossa convidada de hoje, na verdade, é a Ana Frattini. Muito obrigado por você ter vindo, viu, Ana? Obrigada, Haroldo. E a Ana Frattini é diretora da Agência de Inovação Inova da Unicamp. E como o nosso tema sempre é muito consolidado em inovação, sustentabilidade, nada melhor do que a Ana para falar com a gente sobre isso, né, Ana? A Ana, para vocês terem aí uma referência, ela é graduada em Engenharia Química e doutorado na Unicamp. E tem uma vasta experiência nessa área. Então, começando da Inova, quanto tempo já tem a Inova, Ana? Obrigada, Haroldo, pelo convite. Uma satisfação estar aqui com você e os seus ouvintes. A Inova está fazendo esse ano 20 anos. 20 anos. 20 anos de existência. Então, em 2003 ela nasceu. E, ao mesmo tempo, também a gente cuida do Parque Tecnológico, que esse ano completa 10 anos de existência. Do Parque Tecnológico. Da Unicamp. O que é o Parque Tecnológico, então? Então, é uma região dentro do território da Unicamp que é dedicada à incubação e a sediar algumas startups. Então, dentro da Unicamp, nós temos hoje por volta de 45 empresas instaladas. Nossa! Exato. Que são empresas de base tecnológica, né, que se submetem a um edital e a gente faz a seleção dessas startups para que componham o nosso ecossistema, que a gente possa dar alguma acelerada no processo dessas empresas. Legal. Bom, e assim, o que é a Inova, então? Qual é o core business dela e qual é, como diz o outro, propósito dela? Né? A Inova ela foi criada para que as invenções que provêm da ciência, que é desenvolvida dentro da Unicamp, para que essas invenções possam ter o seu lugar no mercado. Então, a Inova ela é a agência responsável por cuidar de todo o patenteamento dessas invenções que surgem na universidade. E com esse patenteamento, ela é também responsável por trabalhar o portfólio de patentes, de softwares, de cultivares. Então, nós pegamos essas tecnologias e ofertamos ao mercado. Então, nós fazemos as parcerias do pessoal interno à Unicamp, que são os docentes, os pesquisadores, os alunos, com o ambiente externo, que são as empresas ou outras instituições de ciência e tecnologia, e de forma a tentar transformar, então, a tecnologia que é produzida dentro da universidade em produto chegando ao mercado. Então, nós fazemos tudo isso, a gestão do portfólio de patentes, das tecnologias, somos responsáveis pela conexão dos docentes, dos inventores com o mercado, com as empresas que estejam interessadas nesse portfólio, e somos responsáveis, então, também por gerenciar a incubadora de empresas de base científica e tecnológica da Unicamp e o Parque Tecnológico. São muitas atividades. E tudo isso está no guarda-chuva da Inova? Está no guarda-chuva da Inova. Legal. E tem lá as patentes que são geradas, e como a empresa chega à Inova? Ou seja, como é que é feito esse contato? Nós temos 2 processos possíveis, né? O nosso site ele é bastante ativo nisso, então, no nosso site, a gente tem um link para que as empresas venham com a demanda delas a respeito de alguma expertise, algum interesse próprio da empresa, ela pode comunicar e a equipe da Inova faz o contato, então, da empresa com os docentes, grupo de pesquisa que tem aquela expertise que a empresa quer. E o outro canal é o contrário, é o inverso. Então, é o docente que produziu alguma coisa que acha que tem potencial de ir para o mercado. Ele comunica a nossa Inova e nós fazemos o contrário. Saímos numa busca ativa por empresas que tenham aquela expertise que o docente acha que pode colocar o produto dele no mercado. Então, nós fazemos a ponte dos dois lados. Legal. E como é que é montada essa parceria? Então, para uma empresa tem interesse, foi lá, preencheu lá o cadastro, fez a busca, achou.
E aí, como é que essa parceria é feita financeiramente e produtivamente, vamos dizer assim? Bom, tudo começa, depende do estágio que está em seu interesse, né? Então, tem dois caminhos viáveis. Então, um é o que trabalha com o portfólio de patentes que já é da Unicamp. Então, existem contratos, instrumentos jurídicos próprios para fazer um licenciamento de uma tecnologia que já existe. Entendi. Ou existe também os convênios de pesquisa, são instrumentos jurídicos também já pré-aprovados para fazer um desenvolvimento em conjunto. Então, ou você trabalha com o portfólio da tecnologia que já existe para transferir para a empresa o conhecimento, ou você trabalha num desenvolvimento conjunto com a empresa e ela colocando qual é o problema que ela quer resolver, e a gente, por parte da Unicamp, encontrando qual equipe de pesquisa pode dar o suporte, e a gente auxilia, então, a fazer o contrato específico para esse convênio de pesquisa, para chegar até o produto que interessa a essa empresa. E normalmente, eu cito porque, por exemplo, a gente conversou há pouco tempo com o pessoal do CPQD, o Curado, e ele tem um formato mais ou menos parecido com esse no aspecto de necessidades e dores que as empresas têm, e vão buscar lá. Quando é feito essa busca pela Inova, e feito lá esse trabalho para colocar no mercado, que seja assim, existe, como você falou, algum contrato, né? Então a empresa faz um contrato para buscar uma solução para o problema dela. E todo esse processo de implantação, todo esse processo de fazer o produto, colocar o produto no mercado, é feito para e passo, empresa e Inova? Empresa e Unicamp. A Inova só auxilia na busca disso, desse contato, né? E auxilia também a efetuar esse contrato. Então, nós temos advogados dentro da Inova que fazem uma proposta inicial e tudo é encaminhado à Procuradoria-Geral da Unicamp para que os convênios sejam, então, estabelecidos e assinados pelo reitor. Sempre que tem iniciativa privada junto, os convênios são assinados pelo reitor. Então, é uma prática bem instituída na universidade, na Unicamp. Bem estruturada, né? Bem estruturada. Então, nós temos muito casos de sucesso. A gente faz normalmente, por ano, uns 20 contratos de licenciamento. Jura? Só de licenciamento. Ou seja, de uma patente que já foi feita e houve uma aplicação no mercado. Exato. E fora por volta de 70 a 80 convênios de pesquisa para serem desenvolvidos. É bastante. Pô, que legal. A gente não tem ideia desse volume, dessa massa crítica de negócios. Para te impactar um pouquinho mais com valores, né, esses 80 convênios que nós fizemos no ano passado são responsáveis por 250 milhões de reais colocados em pesquisa, em desenvolvimento, em bolsa para alunos, em infraestrutura para laboratórios. Então, é uma coisa muito importante que tem acontecendo. E nesse caso, se uma empresa vamos supor, pequena empresa, ou normalmente vem essa solicitação, às vezes de média e pequena empresa. Existe existe um dinheiro do governo federal que possa ajudar nessa pesquisa para achar a solução para essa empresa? Como é que ele trabalha aí? Tem diversos formatos, né? A maior parte desse valor que eu acabei de me referir, ele na verdade vem de cláusulas obrigatórias da indústria de óleo e gás. Então são grandes empresas que aportam dinheiro na pesquisa, né? Mas para pequenas e médias também tem outras cláusulas, lei da informática, lei do bem, tem uma série de investimentos que vêm do governo federal, até inclusive também por meio da FAPESP, que é estadual, que é um nosso grande parceiro para colocar as pequenas empresas no mercado de forma robusta. E tem a FINEP também, né, a financiadora de estudos do governo federal, que aporta dinheiro também. Legal. Então, mesmo que seja uma pequena ou média empresa, tem condição de desenvolver esse trabalho. Mas eu falo isso porque muitas vezes a pessoa fala, mas eu vou buscar isso, eu não tenho dinheiro para fazer isso, como é que eu vou fazer isso? Então, o legal é isso, que vocês fazem toda a ligação e viabilizam esse trabalho. Exatamente. E o que acaba gerando essa inovação no mercado, né? Exatamente, porque o dinheiro privado mesmo, particular do dono da empresa, é difícil. Né? Ele tem que aportar nos equipamentos dele e tal. Então, a gente ajuda a achar o financiamento adequado para que haja essa confluência de interesses, né?
entre os vários poderes. Eu vi que vocês têm basicamente 4, não é pilares, mas 4 áreas dentro da Inova, né? Uma que vocês chamam de conexão, pesquisa e mercado. É bem isso que nós estamos falando. Isso, exatamente. É sobre esse assunto. Depois tem uma outra que é apoio à propriedade intelectual. É o que é gerado pela Unicamp, de pesquisa, tudo que gera uma patente, e aí vocês fazem esse trabalho de apoio, é isso? Isso. Na verdade, a Unicamp tem 1.700 docentes, até mais que isso, né? E nem todos trabalham com áreas de aplicação da ciência, né? A maioria, aliás, trabalha na ciência básica, que pode ser aplicação daqui 20 anos, daqui 15 anos. Então, quando a gente faz esse apoio à propriedade intelectual, a gente está identificando dentro da universidade aqueles docentes que trabalham com coisas que estão em vias de se tornar um produto. Sim, né? Está mais próximo. Está mais né? próximo da aplicação real de chegar no mercado. Então, a gente faz essa prospecção interna e dá todo o suporte na escrita da patente, na verificação se não há outros produtos iguais no mundo, né? Porque a patente tem que ver tem que ser mundial. A questão de anterioridade mundial, não é só local. Então, a gente dá todo esse suporte. A gente tem uma equipe bastante especializada para dar esse suporte para o docente. É bem estruturado mesmo. Super bem. Aí tem um que é vivência empreendedora. Isso. Então, vamos lá, são aqueles pesquisadores que estão lá fazendo seu doutorado, seu mestrado, e perceberam que tem um quase produto na mão, que querem investir em serem empreendedores. Porque uma coisa é você ser pesquisador, sim, né? Você ser pesquisador, você chegar num produto que você fala, não, mas espera aí, isso daqui é inovador. Não é uma invenção, como dizem, né? O pessoal fala, uma coisa é invenção, outra coisa é inovação. Isso, o que ele tem nesse momento é a invenção, isso, não a inovação. A inovação é a invenção que chega no mercado. Isso. Então, essa vivência empreendedora, a gente costuma dar várias, tem disciplinas, tem workshops, tem seminários, para aquele pesquisador que está interessado em ter uma spin-off. Legal. Vamos lá, o que é uma spin-off? É uma empresa de base tecnológica que nasce da pesquisa de um doutorado ou de um mestrado e que vai se tornar uma startup nascida da Unicamp. Né? Então, a empresa que nasce de outra, a gente dá o nome de spin-off. Então, para o pesquisador que está interessado em ter uma spin-off, a gente dá todo o suporte também, toda a formação para que ele se torne um empreendedor. E não é simples, não é um caminho simples. É uma mudança de paradigma. Sim, ainda mais para pesquisador, né? Eu acho que imagino isso. A cabeça do pesquisador é muito voltada para aquela invenção que ele fez ali, né? Então, ele não tem aquela noção exata do que é o mercado e quanto... Não, e que dor vai resolver aquilo que ele inventou, né? Vai resolver dor de quem? E que dor, exatamente, né? É que a gente fala. Né? Legal. Isso se aplica só aos pesquisadores ou alguém que queira fazer um curso de empreendedorismo, alguma coisa assim? Está aberto isso? Tá, bom, a gente tem vários interessados, né? Então a gente tem vários parceiros também, o que é importante, né? Porque o ecossistema de Campinas é muito voluptuoso e tal. Então um dos grandes parceiros que a gente tem é o Sebrae. Então, o Sebrae não é só voltado à base tecnológica. Então, dentre os estudantes da Unicamp que estejam interessados em ter uma empresa, mas que não seja de base tecnológica, ele pode fazer os nossos cursos de empreendedorismo e abrir um restaurante, ou, enfim, os negócios mais normais também, sim, mais comuns. A gente também tem essas trilhas de conhecimento para esse tipo de empreendedor. Legal. E tem cursos dentro da Inova para quem não é estudante ou não é da Unicamp? Eu, por exemplo, não tenho nada com a Unicamp. Tem cursos que a gente possa fazer nessa alguma área? Bom, aí existe outras opções dentro da Unicamp, não dentro da Inova. Da Unicamp, ok. Então, por exemplo, existe o Departamento de Política Científica e Tecnológica, que é o DPCT, você deve ter ouvido falar, que tem um curso de extensão muito forte. Né? E esse é voltado para aqueles funcionários de empresas que querem ter uma gestão adequada da sua inovação e etc. Aí sim, você tem cursos de extensão
que podem olhar para esse pessoal que demanda algum tipo de empreendedorismo específico. E a outra opção que a gente tem aí dentro da Inova é para aqueles pesquisadores de base tecnológica que venham de outras universidades, mas que queiram se juntar ao nosso ecossistema. Nós temos a incubadora. Então, a incubadora não é só voltada às pesquisas da Unicamp, mas existem editais que essas pessoas podem se inscrever, e nesses editais tem uma banca que avalia se aquele negócio faz parte, se a gente tem condição de dar suporte para esse negócio. Então, esses pesquisadores externos podem se vincular à incubadora da Unicamp para desenvolver o modelo de negócios. Né? Ele já vem com a invenção já concretizada. Só que não é da Unicamp. Isso. E aí a gente dá todo o suporte para ele fazer o modelo de negócios e coloca ele no nosso ecossistema também. Assim, tudo isso que você está me dizendo e de alguns outros bate-papos que eu já tive, a gente tem como você falou, um ecossistema na nossa região metropolitana aqui de Campinas. Fantástico. Mas olha, eu tô descobrindo cada dia mais, e cada dia mais a gente fica empolgado, porque você não tem ideia do potencial de pesquisa. Exato. Quando brincam não, né? O pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? Fala, nós somos, na verdade, um Vale do Silício. Melhor do que um Vale do Silício até, porque o Vale do Silício também já deu uma rebaixada um pouco, né? É verdade. É um potencial absurdo. E tudo isso está sendo agora gerando aí uma integração grande entre essas áreas, CPQD, CNPEM, CPEM, é muita coisa, né? Exatamente. O que faltava, né? Eu acho que agora está sendo estruturado, digamos assim. É a governança de tudo isso. É alguém que faça o elo entre essas várias instâncias, esses vários parceiros que a gente tem, né? Então, essa governança está sendo agora estruturada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico da cidade de Campinas, e vai ser muito interessante, porque por que a gente usa a palavra ecossistema? Porque cada jogador, cada player tem o seu papel nesse ecossistema. Que é a inovação aberta, né, que eles falam. Exato. Quer dizer, a universidade, só para você ter uma ideia da cadeia toda, né? A universidade, a pesquisa que sai da universidade, ela tem um grau de maturidade muito baixo, porque é típico de universidade. De pesquisa. Então, é típico da pesquisa. Então, ela sai com um produto que está no seu grau de maturidade 2 ou 3, e esse grau de maturidade chega a 10 quando ele está no mercado. Então, a gente precisa de outras instituições, outros institutos de pesquisa que peguem essa pesquisa e transformem o grau de maturidade disso para um sistema embarcado, para um produto que seja mais palatável para estar na casa da pessoa ou estar numa outra empresa. Então, não é a universidade que vai fazer isso, é uma empresa ou um instituto que vai se agrupar a ela e vai levar à maturidade, e que depois precisa de empresas privadas para levar até o mercado. Então, a gente não compete entre si, a gente se ajuda. E esse elo de ligação entre esses vários players é que estava faltando, e que agora parece que está em desenvolvimento, numa acelerada aí para as coisas acontecerem esse ano que vem. Porque é muito potencial. É muito. E eu estou só no começo do podcast, né? Então a gente tem muita gente para bater papo sobre isso. Tem também a área que vocês chamam lá de formação e prêmio, né? Vocês fazem eventos, que essa área compete, na verdade? Para a gente mostrar ao mundo, à sociedade, a importância, né, da universidade, a gente coloca algumas premiações, a gente faz alguns eventos para premiar as pessoas que estiveram envolvidas com a inovação. Então, para a gente mostrar a importância, por exemplo, do inventor que conseguiu licenciar uma patente e que essa patente está no mercado, a gente faz uma premiação interna à universidade e convida os principais institutos e as faculdades para assistirem aquilo e verem a importância disso. Então, por exemplo, não sei se você sabe, você gosta de bolachas Balduco? Tem tecnologia da Unicamp ali dentro. No recheio, tá? Então, tem uma licença, tem uma
uma patente licenciada da Unicamp, que a Cargill licenciou, e que produz a gordura que vai dentro da bolacha e é consumida no mercado. Nossa, olha, que nível vai, a gente não tem ideia. Não tem ideia. E essa tecnologia é uma das que dá maior retorno em royalties para a universidade, que voltam em apoio financeiro, para que haja infraestrutura, para que haja bolsa, para que haja recursos humanos dentro da Inova para poder fomentar. Então, esses royalties retroalimentam. Então, a gente costuma fazer essas premiações para mostrar esses casos de sucesso, para que as pessoas entendam o quão importante é fazer esse tipo de inovação. E fora toda a formação que a gente dá também para as pessoas que estão, para os empreendedores que estão incubados, para as startups que estão ali dentro da Unicamp. Então, a gente tem um conjunto de atividades, a gente não para. 24 horas é pouco para... E o que está acontecendo, tem acontecido. Exatamente. Muita inovação e tudo. A incubadora em si, como é que ela funciona dentro desse contexto aí? Então, ela funciona para pegar aqueles empreendedores que têm um viés mais científico, né? E como que esses empreendedores chegam até a incubadora? Então, por meio de editais. Então, sempre tem um edital, né? Por sermos instituição pública, a gente tem que dar oportunidade para qualquer pessoa do Brasil inteiro se inscrever. Então, ele se inscreve e diz qual é o produto que ele tem em mãos, a invenção que ele tem em mãos. Às vezes, ele já tem o CNPJ, mas não é necessário. Ele pode ter só uma ideia e com o CPF dele, ele faz a inscrição no edital. E aí a gente faz a avaliação daquela invenção que ele tem em mão, se realmente ela tem um potencial no mercado e se é de base tecnológica ou não, porque o nosso viés é de base tecnológica. E uma vez sendo aceito aquele projeto, a gente dá todo o suporte para transformar aquele produto dele num produto mínimo viável, que é o MVP, e dá o suporte para que essa empresa tenha um modelo de negócios que seja adequado para realmente ter uma aceitação boa daquele negócio que ele está propondo. Pô, e quando você fala dessa incubadora, faz todo aquele processo de trabalho com a startup, assim, faz esse MVP, faz uma análise de aceitação do mercado, que dores resolve esse produto seu, do que cliente, faz todo esse trabalho junto? Faz todo esse trabalho e junto com os parceiros, volto a dizer, né? O Sebrae é um grande parceiro, a Amprotec é um grande parceiro também, que é a Associação de Ambientes de Parques de Inovação. E é muito interessante ver o que sai dali, né? Porque o pesquisador, quando ele chega com a sua invenção, ele é muito apaixonado pela própria invenção dele próprio. E ele não enxerga que se ele não mudar um pouquinho, se ele não adequar, ele vai ter um comprador só daquela tecnologia, né? E isso não faz a empresa ter sucesso. Tem que ter a visão do mercado. Então, a gente ajuda esse pesquisador a ter uma visão um pouquinho maior sobre aquela invenção que ele teve. Então, às vezes, ele chega pensando numa determinada aplicação e ele sai com tantas outras... opções, ou às vezes nem é exatamente aquela aplicação. Às vezes nem é aquela aplicação o foco do mercado para fazer uma empresa sobreviver, né? Legal. Tem muitos editais, né? Por exemplo, na incubadora, tem um limite que recebe de trabalho? Como é que é? A gente põe 2 editais por ano, né? Então, sempre em cada semestre tem um edital. E a gente abre conforme as capacidades que a gente tem também de recursos humanos para atender, né? Então, existe sim um limite e existe uma seleção. Legal. E tem também que a Inova participa, tem uma feira, né? Que acontece todo ano. O ano passado, esse ano acho que não teve, mas o ano passado vai ter. Isso. Como é que é essa feira? É o Inova Trade Show, que é promovido pela Fundação Fórum Campinas Inovadora. Então, a agência de inovação Inova Unicamp é uma grande parceira no gerenciamento desse evento, né? Mas ele não é um evento da Inova Unicamp, mas a gente dá todo o suporte, o apoio.
E a gente sempre tem um stand lá levando as invenções e as inovações que saíram da Unicamp, né? Então a gente gosta de mostrar para a sociedade que sim, a gente tem várias inovações que chegam à sociedade. E nessa feira, como você falou, do fórum, é uma feira mais voltada à tecnologia e quem participa são várias empresas que podem participar, é isso? Exato, sim. A gente tem a participação de várias empresas inovadoras, né, da região e do Brasil todo. E o intuito é também expor o que acontece nesse nosso ecossistema, né? Como você falou, a gente precisa mostrar, né, o potencial que a gente tem e cada vez mais também chamar a atenção de outros parceiros do Brasil todo para conhecer o que a gente produz aqui. Então, e é importante falar, Haroldo, também, eu estava me esquecendo, mas é importante dizer que o aspecto comercial não é o único. Né? Tem um aspecto de sustentabilidade e tem um aspecto de levar pesquisa e inovação a hospitais. Então, por exemplo, em 2020, a gente fez o licenciamento de 40 licenciamentos totalmente gratuitos a hospitais. Foi na época da pandemia. Então, nós levamos tecnologia de dentro da universidade para os hospitais, para ajudar o gerenciamento de equipamentos de hospitais e de forma totalmente gratuita. Então, quando a gente percebe que uma tecnologia tem alto grau de potencial para sustentabilidade, seja social, seja ambiental, a gente também pode fazer o licenciamento de forma gratuita. Então, tudo isso é muito negociável frente aos nossos agentes aí de inovação. Até porque, como você falou, a inovação está intimamente ligada à sustentabilidade também. Exato. Né? Porque nada mais, porque a inovação é dar uma solução socioeconômica e sustentável para a humanidade, para a população de uma forma geral. Exatamente. Então, a gente tem vários caminhos e na incubadora, por exemplo, os empreendedores aprendem que o negócio ele pode ser não só economicamente viável, mas também pode ter um setorzinho de impacto social ou governamental ou ambiental, né, da sigla ESG, pode ter um impacto já na geração do plano de negócios. Então, ele não precisa esperar para ter esse viés de impacto. Então, a gente costuma já fazer um canvas, que é um modelo de negócios, com o viés já de impacto social. Isso é muito bacana. Isso, quer dizer, na verdade, inovador. É para isso que serve, né? Ou seja, é importante isso, né? O impacto social do que aquilo está trazendo. Muito legal isso aí. Não só a criação de novas vagas de emprego, e de fixação dos nossos recursos humanos. A Unicamp cria, a Unicamp, a PUC, todo o nosso ecossistema de universidades, de faculdades aqui de Campinas, elas formam um número muito grande de pessoas altamente qualificadas. E a gente verifica hoje que essas pessoas estão indo para o exterior. Então, a gente tem que criar um mecanismo de mantê-las aqui, que nossos talentos se sintam atraídos por ficar no nosso ecossistema e que eles seriam tem que ter respaldo, né? Tem que ter respaldo, suporte, é isso que vocês estão fazendo. Exatamente, a gente está tentando com o RIDS criar essa situação de manter os nossos talentos aqui no Brasil. É muito importante para o desenvolvimento da região, do estado e do país. E esse que você comentou agora do RIDS, é um ecossistema importantíssimo, né? O RIDS, na verdade, vai ser, ou está sendo um planejamento para juntar todo esse ecossistema, né? Exatamente, é o Hub Internacional de Desenvolvimento Sustentável, né? Que vai abarcar uma boa área da Unicamp, né? Da Fazenda Argentina, que é onde a agência de inovação está instalada. Porque às vezes eu vou para lá e tem a plaquinha, inova. Isso, então. Mas sempre foi ali? Não, ela mudou em 2020 e logo começou a pandemia, né? Então, ela era sediada nos prédios da reitoria, lá perto da onde fica o gabinete do reitor, mas o espaço estava muito pequeno. Então,
Na época... Ah, é verdade. Era no gabinete. Eu lembro que eu fui uma vez lá conversar com o pessoal da Inova, era lá naqueles predinhos lá da reitoria, né? Mas o ambiente ficou muito pequeno, né? Pela demanda que existia. E aí foi tomada a decisão de ir para o coração da Fazenda Argentina. Então, onde teve aquela amostra, né? Sei, a amostra de... Esqueci o nome. Campinas Decor. Campinas Decor, exato. Muito bonito, por sinal. Foi reformulada a sede da Fazenda. Bonita a sede. E a agência de inovação mudou para aquele prédio. Legal. Exato. Que é o coração do RIDS. Sim, que vai ser ali, né? Vai ser ali, vai ser naquela região. E pode ser visitado? Como é que as pessoas que estão assim, vendo que a gente está batendo papo aqui, quer conhecer Inova? Tem isso de conhecer Inova? Olha, nós temos os dias específicos para visita institucional. Então, a gente abre acho que uma vez a cada 2 meses, é bimestral. No site deve ter isso, no site tem, legal. E a pessoa faz a inscrição e a gente junta todas as pessoas interessadas. Legal. Nós acabamos de ter uma na semana passada e mais de 60 pessoas interessadas. Aí pode ser... E você vê que perfil que se inscreve para visitar? Olha, é muito diverso. Tem desde aluno de dentro da Unicamp que não conhece, até empreendedores lá do norte do país, vem para cá. E vem pessoal também de empresas privadas que querem entender mais como que podem ser as parcerias. E tem pessoal das outras universidades federais, que vem para conhecer como que a gente desenvolve o nosso trabalho, né? E como é que é o formato dessa visita? Tem palestras? É um dia inteiro. É um dia inteiro? É um dia inteiro de visita. Vai de manhã até tarde. Tem almoço? Tem, mas não é promovido pela agência. Mas dá para almoçar por ali. Dá para almoçar por ali. Como é que é o formato? O formato é a gente falar um pouquinho de cada uma dessas áreas que você citou aí que a gente trabalha, né? De expor como é que é o funcionamento, colocar muitos casos de sucesso que a gente tem, cases, né? Cases, é importantíssimo para as pessoas entenderem como é que funciona. Então, cada área dessas coloca o seu responsável ali para falar, para contar um pouquinho. E as pessoas podem também andar um pouquinho aí por aquela região, o que não está muito aconselhável agora, né? Por causa da febre maculosa. A gente tem uma área bastante... Ali, uma área restrita? Então, mas dá para circular por lá e ver como é que as coisas se passam. Dá para ir para o Parque Tecnológico também, ver as startups que estão instaladas lá. Ali tá ali no fica a 800 metros dali. Né? Na verdade, existe uma passagem secreta que a gente chama, porque não é aberta ao público, que vai daquela região até o campus, né, Zeferino Vaz. São 800 metros. Olha! Mas não é aberto ao público, mas nesse dia a gente abre, faz a né? visita. A gente faz a visita toda. Nossa, então é só se inscrever pelo site. Só se inscrever pelo site. E as empresas interessadas também têm um canal de comunicação. Comunique seu projeto para a Inova, para achar aquelas parcerias, né, que eu citei logo no comecinho aqui. Então, como é que a empresa acha um grupo de expertise em determinado assunto? Então, existe um canal de comunicação, empresa, comunique o seu interesse. Também é pelo site. Tudo pelo site. Tudo pelo site. É inova.unicamp.br. Olha, tá aí, inova.unicamp.br, a gente vai colocar em legenda aí para vocês poderem acompanhar. Olha, Ana, foi revelador esse bate-papo aqui. Você acha que seria interessante, você acabou de falar agora sobre essa visita, e dentro dessa visita, cada uma dessas áreas tem um responsável que fala um pouco sobre essa área. Você acha interessante a gente até marcar com cada um desses responsáveis para fazer um bate-papo, um podcast sobre cada uma das áreas, para a gente trazer mais a Inova para o público? Eu acho que sim, eu acho que cada área é muito rica em informação. Imagino que foi uma coisa a gente resumir num papo aqui, conexão, pesquisa e mercado, a gente falou. Mas imagino quanto rico de informação não tem dentro disso. Com certeza, acho que seria uma satisfação, né? Nós temos 2 coordenadoras, né, que trabalham abaixo da diretoria executiva. Então, eu sou docente da Unicamp e estou emprestada para o cargo de diretora da Inova. Full time.
Não. Não, você ainda tem outros Eu tenho afazeres. aulas na engenharia química, eu sou docente da engenharia Você química. dá aula na engenharia, ainda Eu dá. continuo dando aulas lá, orientando as minhas pesquisas, Legal. né? Tenho os meus orientados de doutorado e mestrado, que são ótimos. Então, eu e o diretor associado somos docentes da Unicamp, mas todo o conjunto que trabalha de recursos humanos, que trabalha na agência de inovação, são contratados pela Fundação de Apoio da Unicamp, né? Então, é uma equipe que a gente chama de híbrida, sendo duas pessoas da Unicamp e os demais só da Fundação. E dessa Fundação, então, nós temos o gerente administrativo e temos as duas coordenadoras principais, que são a coordenadora de novos negócios, que é bem dessa área de inovação colocar no mercado, e tem a coordenadora de ambientes de inovação, que trata da incubadora e dos parques científico e tecnológico. Né? Tem duas já, que a gente pode bater um papão. Né? Com certeza. Pô, legal. E aí eu estava vendo uma curiosidade, uma dos seus trabalhos é dentro da inteligência artificial, né? Isso. Dá para falar um pouquinho sobre o que é esse trabalho que desenvolve dentro da Unicamp? Então, a inteligência artificial ganhou, né, um papel muito importante na sociedade aí com o ChatGPT, mas, na verdade, essa inteligência artificial existe há muito tempo. Então, eu trabalho com inteligência artificial há 20 anos. Nossa! Mais de 20 anos, na verdade, desde o meu doutorado, né? Só que a gente trabalha com uma inteligência artificial mais voltada para números. Então, por exemplo, quando você tem uma indústria química, e por que a indústria química não explode a torto de direito? Né? De vez em quando acontece, né? Mas porque existe uma inteligência que faz a automação dessa indústria no sentido de ter um produto de qualidade padronizada e de ter uma segurança operacional nessa empresa. E essa inteligência, ela pode vir, sim, de matemática clássica ou da inteligência artificial. Então, há 20 anos eu estudo a inteligência artificial aplicada na automação de indústrias químicas. Exatamente. Então, a gente desenvolve software para a indústria química poder trabalhar numa situação mais automática e depender menos de atitude de operadores humanos, né? Porque agora está mais palatável para a gente a inteligência artificial, né? Agora a gente entende um pouco mais, porque é uma aplicação que a gente está vivendo agora, né? Exato. Mas não assim, você vê, de anos e anos já é esse princípio da inteligência artificial. Exatamente. De fazer gerenciamento de processos, por exemplo. De processos e até de aviões, né? Então, quando você entra no avião, você não imagina que tem uma inteligência ali embutida que vai fazer a decolagem. Mal o piloto põe a mão no avião para fazer uma decolagem, né? Então, existe toda uma inteligência por trás ali e provavelmente é uma inteligência artificial. E quando a gente fala nesse caso, são decisões que têm que ser tomadas em algumas situações. Exato. Então, se acontecer isso, tem que fazer isso. Se acontecer isso, tem um cronograma, né? Tem um mapeamento disso, né? E por isso que eu disse, é uma inteligência artificial baseada em números. Então, normalmente você tem instrumentos de medição que fornecem números de altitude, pressão, velocidade do avião, etc. O que você faz com esse conjunto de informações do que os instrumentos estão te dando? Então, se você tem um software que olha isso e, baseado em experiências anteriores, consegue chegar à melhor altitude, de qual aceleração, qual altitude que você tem que colocar o avião, isso é feito... É uma inteligência artificial, entendeu? E na indústria química é a mesma coisa. Então, na indústria química, você tem vários fluxos de corrente contínua, que às vezes permeia gás junto com líquido, e isso tem um potencial de explosão enorme se forem produtos voláteis. Então, qual a melhor condição para operar isso? Quem vai te dar essa condição é a inteligência artificial baseada naquelas medições que os instrumentos estão dando. Então, a gente trabalha nessa confecção de software para trazer a inteligência artificial e fazer análise desses números para tomar uma decisão do que fazer ali na indústria química. É diferente do ChatGPT, que trabalha com palavras, essencialmente. Sim, então, traduzir palavras. Exatamente. Então, uma inteligência artificial... A ideia e o princípio é a mesma. É a mesma. Quer dizer, baseada em situações anteriores, trazer uma inteligência para tomar as atitudes no presente. E isso hoje a tecnologia que ajudou a chegar nesse ponto do ChatGPT, por exemplo, né?
Não fosse a tecnologia, a velocidade, exatamente, a velocidade, o hardware está muito mais tranquilo. Quer dizer, na época que eu comecei a desenvolver as minhas pesquisas, 01. A gente tinha hardware bastante limitado, né? Então, toda essa tecnologia já existe desde da década de 50, mas não tinha hardware que suportasse o processamento. Né? Então, é por isso que agora, com o hardware mais veloz e mais barato, essa tecnologia viabilizou totalmente. Né? Então, perfeito, Ana. Olha, eu adorei o nosso bate-papo. Obrigado por você ter vindo. Mas já acabou? Viu? Passou tão rápido. Agora vem outra. Então, agora vem a pergunta final. De tudo que nós conversamos, tem mais alguma coisa que você acha interessante colocar para que as pessoas possam vislumbrar um pouco esse nosso parque tecnológico, Unicamp, e esse trabalho que está sendo desenvolvido? Olha, o trabalho que a gente tem feito ultimamente é de chamar a sociedade a conhecer o que a gente faz, né? A Unicamp não é elitista, muito pelo contrário. Nós temos agora as cotas de entrada para toda a sociedade, e a gente quer se aproximar e mostrar para a sociedade que a gente existe para a sociedade, todos os níveis da sociedade. Então, quem quiser conhecer, venha até a gente, entra lá no site, conhece um pouquinho, que a gente vai ter o maior prazer de recebê-los e de poder mostrar o trabalho que é desenvolvido dentro da universidade e com o foco para a sociedade. E não só o artigo científico vale a pena, mas sim aquele artigo científico que se transforma em produto e que vai para o auxílio da sustentabilidade e da sociedade. E essa, no fundo, esse é o propósito. Esse é o propósito, né? Esse é o propósito. Puxa, que legal. Bom, então, obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço. Foi muito bom o nosso bate-papo, adorei. Aí nós vamos combinar para trazer mais pessoal da Inova para a gente bater um papo e trazer mais informação para o pessoal. Ótimo, Haroldo. Muito obrigada pela oportunidade, viu? É uma satisfação a satisfação conversar. Foi nossa. Muito obrigado, viu, Ana? Obrigado mesmo. Aí você acompanha com a gente mais um capítulo do Fermento em Pod. Hoje quem esteve conosco foi Ana Fratini, diretora da Agência de Inovação Inova da Unicamp. Acompanhe a gente nos nossos outros episódios. Até lá e um abraço.